Será que vivemos numa simulação? Olá, criptomaníacos! Alta histórica. Logo hoje, no último dia do ciclo de alta. Não estava sabendo? Pois é. Não avisei, né? Desculpa. Mas falaremos sobre essa maldição do Bitcoin de repetir as coisas e que aparentemente... Que maravilhoso, hein? Meu Deus, isso aqui não tem como falsificar, né? Aqui. Rapaz. Como eu ia dizendo, em dezembro de 2023, como vocês podem ver aqui, um anônimo fez a seguinte postagem num fórum. All-time high do Bitcoin, a alta histórica do Bitcoin, será no dia 6 de outubro de 2025, também conhecido como hoje. E por que ele fala isso? Acompanhem. Fundo do poço de 2015 a topo do ciclo de 2017, exatamente 1.064 dias. Topo de 2017 ao fundo do poço de 2018, exatamente 364 dias. Fundo do poço de 2018 até alta histórica de 2021, exatamente 1.064 dias. Topo de 2021 até fundo do poço de 2022, exatamente 364 dias. Repetição atrás de repetição. Sendo assim, seguindo esse padrão, teríamos o próximo topo, a próxima alta histórica, no dia 6 de outubro de 2025, quando completamos 1.064 dias em relação ao fundo do poço de 2022. Será que vivemos numa simulação igual ao filme Matrix, onde tudo já é pré-definido, está tudo programado e por isso sabemos exatamente quando acontecerão as altas históricas do Bitcoin? Apesar de eu adorar padrões, eu adoro padrões gráficos. Eu não adoro padrões de datas aleatórias, senão seria um canal de signos. Nasceu no dia 1º de fevereiro, é de aquário, logo terá muito sucesso. Não funciona assim. Ou será que funciona? O que eu sei é que esse quarto trimestre começou com tudo, já subindo praticamente 10% nos primeiros dias de outubro. Isso torna esse outubro um dos outubros mais fortes de toda a história. Vocês vão notar que este outubro de 2025 já é o segundo mais forte da história, perdendo somente para essa linha azul um pouquinho mais clara que está aqui no topo. E podemos dividir aqui a performance de outubro pelo momento onde acontece a alta. Acompanhe. Neste gráfico aqui, vocês estão vendo linhas azuis. As linhas azuis representam aqueles anos que tiveram a melhor performance histórica do BTC. E eles têm algo em comum. A performance do BTC chega cedo, começa a bombar cedo, como está acontecendo nesse ano de 2025, tá? Então, se bomba cedo, a performance lá no final de outubro é a melhor de todas. Já as linhas verde escuro, elas indicam que meses que têm uma boa performance, não tão boa quanto esses, né? Mas uma boa performance, tem aqui a chegada da alta até a metade do mês, tá vendo? Dia 15 aqui embaixo. Então, na metade do mês começa a dar uma bombada, como vocês estão vendo aqui, e aí eles têm uma performance legal lá no final do mês, tá? O segundo melhor grupo, como vocês estão vendo aqui. Já os anos aqui marcados com verde clarinho representam aqueles que tiveram a performance, mais ou menos, ok, para outubro, né? Então eles têm um bom desempenho atrasado, somente lá no final do mês, como vocês estão vendo aqui, tá? E aí, no final das contas, é um outubro bem mais ou menos. Pior que isso, somente outubros em ano de bear market, em ano de ciclo de baixa, como 2022, linha amarela, e 2018, linha vermelha, que não interessam pra gente porque não estamos em ano de bear market, né? Então, dentro de todos os cenários possíveis, começamos da melhor forma possível, ou seja, subida forte de preço no início do mês de outubro. Isso é extremamente positivo e indica uma tendência de fecharmos outubro como um mês espetacular. Isso também está em linha com o que a gente acompanha do gráfico M2. Vocês lembram? M2, a liquidez global, ela deu uma subida, uma elevada muito forte nos últimos meses que o Bitcoin não acompanhou, ou melhor, ainda
não acompanhou. Se o Bitcoin tivesse que acompanhar a linha amarela, ele teria que ir lá para a faixa entre 140 e 150 mil dólares, tá? Dessa forma, acabaria esse gap, esse espaço entre as duas linhas. Espaço esse que não vem acontecendo com muita frequência, né? As duas linhas vêm se seguindo ao longo do ciclo e a tendência, portanto, seria o Bitcoin dar um pump, dar uma subida forte nos próximos meses para alcançar essa região, pelo menos, né, de 140 a 150 mil dólares. Será que isso faz sentido ou é só a minha vontade de atingir o meu alvo? Digamos que eu não venho errando muito nesse canal, nesse ciclo. Por sinal, batemos o meu alvo lá no gráfico diário. Estamos aqui dentro da Quantifury e, como vocês podem notar, após o fundo duplo, eu falei o que para vocês? Iria subir, romper a linha amarela que marca aqui o meio do caminho, nessa cabeça, e aí teria uma subida na altura desta cabeça aqui, levando a gente até 126 mil dólares. Batemos hoje, né, alta histórica, em máxima de 126, 199. 126, 199. Ou seja, batemos o meu alvo, pessoal. Eu falei para vocês desse valor nos 108. Quem acompanhou aqui e acreditou na minha análise, comprou em 108 e bateu agora o alvo em 126. A tendência a partir daqui é alguma pequena correção, né? Porque atingimos a resistência que eu esperava, né? O alvo que eu esperava. Então já posso apagar aqui agora o meu alvo, né? Aquilo que eu tinha comentado para vocês. E também vou apagar estas linhas amarelas pelo seguinte motivo. Vocês vão notar como o preço se encontra dentro de um canal azul, tá? Eu intencionalmente marquei o canal em todo este ciclo de alta, vocês vão notar aqui como está marcado, e existe um padrão muito claro de como o Bitcoin se comporta dentro desse canal desde o início do ciclo em 2023. Ele atinge um topo do canal, marcado sempre pelas setas na cor vermelha, sofre resistência e ele desaba até o fundo do canal, onde eu coloco aqui os nossos famosos dedinhos, tá? E vocês vão notar que quando atinge a região de fundo do canal, ele volta a subir. Geralmente, ele sofre resistência no meio do canal. Vocês estão vendo a linha tracejada? Sempre aqui, quase sempre, né? Servindo como resistência. Vocês estão vendo aqui novamente, estão vendo aqui novamente, mais à frente, né? Então, é uma linha intermediária que serve como resistência e rompendo esta linha intermediária, ele dá uma disparada até o topo do canal, mais uma vez, onde sofre resistência e acontece queda até o fundo do canal. Então, esse padrão, ele vem acontecendo o tempo inteiro, como vocês podem notar em todo este ciclo. Mas para não ficar uma coisa longa, eu vou focar somente aqui na fase mais recente de que isso vem acontecendo, tá? Para provar para vocês qual é a tendência a partir de agora. O que temos em comum entre os dedinhos aqui é o seguinte: o preço ele fica numa lateralização sofrendo resistência do meio do canal, tá? É uma lateralização com subida de preço, porque você pode notar que este ponto aqui, ele é muito mais alto do que esse ponto aqui, correto? Mas quando você analisa dentro do canal, o que importa é a resistência da linha tracejada. Então, para esse gráfico, é como se o preço estivesse lateralizando sem conseguir romper esta linha intermediária. Quando acontece o rompimento aqui, nesse caso, no dia 6 de novembro, o que acontece? Uma fortíssima disparada de preço até o topo aqui no dia 17 de dezembro. Aí acontece uma queda e novamente voltamos para baixo da linha tracejada. Encontro o fundo aqui no nosso dedinho e vocês vão notar que o preço não consegue romper essa linha tracejada. Ele bate aqui no dia em maio, né, no final de maio, como vocês estão vendo, que foi alta histórica, correção, volta a bater aqui alta histórica em meados de julho, também não consegue romper a linha tracejada, e aí afundou para o fundo do canal. Nesse momento aqui, mais uma vez o dedinho, e estamos retomando uma subida. Pessoal, em todas as vezes do ciclo onde encostamos na linha de fundo desse canal, tivemos uma fortíssima recuperação. Exatamente o que acontece agora com o Bitcoin a 125 mil dólares. Né? Ele bateu aqui em 108, que foi a hora que eu falei para vocês entrarem comprados em BTC, e agora está em 125. Uma fortíssima disparada que não para aqui. Ela só para na linha intermediária, na linha tracejada, como vocês estão vendo aqui. Não que seja uma subida direto. Ó, sobe, aí tem uma correçãozinha, aí sobe, tem uma correçãozinha, até chegar nesta linha intermediária. Então isso leva um tempo, existem altos e baixos, mas a tendência é clara ao longo de todo o canal. Encostou no fundo, vai voltar ao meio do canal. Portanto, estamos falando, pessoal, se o preço continuar subindo nesta linha vertical, seria mais ou menos aqui que ele iria encostar, correto?
Estamos falando de 147, 148 mil dólares, batendo com o que eu falei para vocês lá no gráfico do M2, né, onde o preço do Bitcoin precisaria subir para encostar no M2. Se subir rápido como está subindo, seria aqui, tá? Ainda em outubro, bater na faixa entre 140 e 150 mil dólares. Mas se isso demorar muito, se demorarmos até o final do ano, por exemplo, vocês vão ver que esta linha tracejada ela vai subindo também, né? Então, lá na virada de ano, ó, de dezembro para janeiro de 26, vocês vão ver que o preço já estaria na faixa dos 160 mil dólares. Acima, né, portanto. Então, depende do tempo que o Bitcoin vai levar para encostar na linha tracejada. Isso vai fazer com que o Bitcoin alcance ela entre os 140 e os 170 mil dólares. Essa é a próxima grande resistência, tá? Ao atingir esta linha tracejada, quase sempre encontramos forte resistência. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Bateu, caiu. Subiu para a região dela, caiu. Bateu, caiu. Encontra essa linha tracejada e ela serve aqui de novo, ó. Ó, em 23 ainda. Bateu, caiu, bateu, caiu, bateu, caiu. Não consegue ultrapassar, porque ela é uma forte resistência. Então, é isso que eu espero. Essa região aí próxima do meu alvo, né? Meu alvo de 150 mil dólares, como vocês sabem. E ela pode acontecer aqui nos próximos meses. Agora, se romper a linha tracejada, aí o negócio fica bonito demais, porque quando rompe, pessoal, como por exemplo nesse momento aqui, dê uma olhada na disparada absurda de preço que acontece até o topo do canal. Tá? É muito violenta e muito rápida. Aconteceu aqui, também aconteceu na confirmação do rompimento aqui, né? Em fevereiro de 24. Olha só, quase vertical, inclusive rompendo o topo do canal, né? A única vez que rompe o topo do canal é aqui, né? Foi um falso rompimento, volta para dentro dele e depois confirma, batendo mais uma vez no topo do canal. Então, pessoal, pode acontecer esse rompimento de meio do canal, prolongando esse ciclo para o ano de 2026, na minha opinião, e elevando o preço do Bitcoin para valores aqui estratosféricos, né? Estamos falando lá na casa, como vocês podem ver aqui, de 200 mil dólares. Mas eu não acho que seria para esse ano. Seria uma coisa muito absurda o preço do Bitcoin subir de 125 para 200 mil dólares ainda nesse ano. Pode acontecer? Pode. Já vimos isso no passado. Mas eu chutaria que se romper o meio desse canal aqui, a tendência é a gente prolongar o ciclo, levando alta ainda para o primeiro trimestre, pelo menos, de 2026. Mas eu não me dou por satisfeito somente pegando dois gráficos com o mesmo valor, né? Então, M2 me deu o valor ali de 140 e poucos mil dólares. Esse gráfico diário, mostrando aquele canal azul, também deu o valor para a gente de resistência nos 140 e poucos mil dólares. Mas vamos olhar num gráfico mais distante. Vamos olhar no gráfico semanal para tentar confirmar esse valor. Será que faz sentido graficamente, num gráfico mais distante, esse valor de 140 e poucos mil dólares? Vocês já conhecem esse gráfico. No caso, agora, nós rompemos aquela resistência dos 120 mil dólares, né? 3 toques. Tivemos aqui o primeiro toque na semana de 14 de julho, esta barra vermelha. Depois um segundo toque aqui na semana de 11 de agosto. E agora um terceiro toque na semana passada. Então 3 toques e o rompimento acontecendo nessa semana, né? Rompemos a região de 120 e o preço disparou agora para 125. Mas eu quero que você se atente aos 3 dedinhos aqui no gráfico semanal. Ao contrário do que a gente imagina, esses dedos não estão marcando o fundo do poço de cada canal. Ou não somente isso, eles marcam também o ponto de confirmação, de reteste dessa linha após um rompimento. Por exemplo, aqui nós tivemos uma forte subida, correto? Depois tem um retorno para aquela linha que era resistência e se torna suporte, e esta confirmação do dedinho é o que indica uma próxima explosão de preço. É isso que importa. Inclusive nessa aqui, tá? Esse dedo aqui, ele acontece depois do quê? Depois de uma zona que era uma resistência, tá vendo? Vários toques na linha branca. Quando rompe, sobe, volta para esse dedo para confirmar o rompimento. E é esse toque que confirma esse rompimento. A partir daqui, fortíssima explosão. Esta primeira que está marcada aqui para vocês como exemplo, né? Indica uma subida contínua de preço do Bitcoin de 118,58%. 118% de alta em somente 133 dias, tá? Então, pouco mais de 2 meses, 118% de alta. Aí acontece a mesma coisa, rompimento desta linha branca, subida, retorno, faz a linha branca como suporte, confirma o rompimento e a partir daqui acontece uma outra fortíssima alta, no caso aqui 67%,
em 126 dias. Novamente, cerca de 2 meses e uma subida de 67%, um pouco menor de 118%. Agora acontece a mesma coisa. Vocês vão notar que a gente rompe esta linha branca aqui, que era a resistência, o preço dispara e ele volta para testar ela como suporte, fazendo com sucesso exatamente aqui no dedo branco, em setembro, né? Na virada de agosto para setembro. Acontece o teste com sucesso e a partir dali a gente volta a romper média de 7 semanas e o preço dá essa disparada absurda, que ainda não chegou onde ela deveria chegar. E como é que eu sei onde ela deveria chegar? Eu poderia pegar os valores de alta anterior, né? 67% foi o mínimo, vou jogar para cá. Mas não, eu vou ser conservador. Eu vou pegar aqui esta razão, esta proporção de queda entre a primeira e a segunda alta. Na primeira tivemos 118%, na segunda 67%. Portanto, a terceira, mantendo a proporção, ela cairia para somente 38% de alta. Não chegamos nem perto dela. Estamos em 125 agora, onde nos levaria esta terceira alta? Vejam vocês, 148 mil dólares. Exatamente dentro da janela que os outros gráficos também falam para a gente, entre 140 e 150 mil dólares. A zona que deve ser resistência, indicada como resistência nos outros gráficos, também se apresenta nesse gráfico aqui. E exatamente a região ali que eu penso em fazer a minha saída. Não que seja o fim do ciclo de alta, mas seria, digamos, o fim daquilo que a gente pode chamar de alta conservadora. A partir dali, o risco-retorno já fica um pouquinho menos interessante. Para explicar risco-retorno, vou usar esse modelo que vocês estão vendo aí na tela, que apresenta diversas faixas coloridas nesse gráfico, né? Não é o gráfico arco-íris, é um gráfico que consegue colocar no mesmo nível momentos históricos diferentes, momentos de preço diferentes, né? Porque quando estamos, por exemplo, na faixa amarela, é comparável com a faixa amarela em outras fases do Bitcoin em preços completamente diferentes. Por exemplo, quando o preço atinge essa faixa mais elevada aqui, esse vermelho escuro, significa que entre 95% e 100% do tempo o preço histórico está abaixo dessa faixa. Portanto, é uma faixa extremamente rara e que você não deveria utilizar como média para o seu investimento. É uma coisa extraordinária, uma coisa fora do padrão. A mesma coisa se aplica a essa primeira faixa aqui, essa faixa mais baixa, essa faixa azul escuro aqui. Essa faixa significa que o preço está acima dela 95% do tempo, né? Entre 100% e 95% do tempo. Portanto, também tem que ser desconsiderada, ignorada. No momento, o Bitcoin está em 65,5%. Isso significa o quê? Em 65,5% da história do Bitcoin, o preço aqui, comparável, né, no caso deste gráfico aqui, esteve abaixo deste ponto. Não o preço exatamente, né? Vocês entendem. Esse momento que a gente está, né, dentro deste gráfico colorido aqui. Então, em 65,5% do tempo, o preço se encontra inferior ao preço atual. Olhando por outra perspectiva, em 34,5% da história, ele esteve acima do ponto atual. Ignorando, portanto, a faixa mais alta e a faixa mais baixa, temos esses dois cenários para outubro, né? No 5%, ou seja, o pior cenário, nós teríamos aqui 59 mil dólares de preço para o Bitcoin em outubro, e no 95%, ou seja, nas faixas mais elevadas, mas desconsiderando aquilo que é extremo, o preço em outubro seria 229 mil dólares. Portanto, nós temos um range aqui que você pode esperar de preço, 229 a 59 mil dólares. 229 mil dólares significaria um ganho potencial de 107 mil dólares para você. Você pode ganhar 107 mil dólares com o BTC. Já 59 mil dólares significa aqui uma potencial perda para você de 63 mil dólares. É assim que se calcula o risco-retorno. Em outras palavras, para cada $1 de potencial ganho com BTC, você tem 59 centavos de perda potencial. Tá, eu posso ganhar 1 e posso perder 59 centavos. Então, existe um certo equilíbrio. Agora, se o Bitcoin cai para 80 mil dólares, você compra com risco-retorno muito mais interessante. Porque para cada $1 de potencial ganho, você tem somente 14 centavos de potencial perda. Legal, né? Agora analisa ao contrário. Se o preço do Bitcoin subir para 180 mil dólares, o que acontece? Para cada $1 de potencial ganho, você tem 2,47 dólares de potencial perda. E aí? Ainda é interessante fazer esse investimento? Não, o risco-retorno não é interessante. Você tem muito mais a perder do que a ganhar.
E é assim que a gente equilibra as coisas na hora de investir. Claro, o Bitcoin pode subir para 500 mil dólares, mas isso seria completamente fora do padrão histórico, conforme o gráfico prova para você. Então nós não trabalhamos com um chute, nós trabalhamos com padrões. E o padrão diz para a gente que o preço, agora em outubro, teria que ficar entre 59 mil dólares e 229 mil dólares. E quanto mais alto ele ficar, pior é o risco-retorno para você. Lembrando que se você quiser comprar Bitcoin com privacidade, pode usar um serviço P2P, comprar diretamente de outra pessoa. E o maior P2P do Brasil é a Spike2Spike. Está sempre aqui embaixo na descrição ou no QR Code que aparece aqui no canal. Já se for fazer trade, que você precisa de taxas baixas, você usa a Quantifury, porque na Quantifury não tem taxa. A taxa para trade é zero. Comprar, vender, você não paga absolutamente nada. Também link na descrição. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.